Ora então, muito boa tarde. Vamos lá dar início a mais uma aulinha. Temos aqui o nosso manualzinho, a máquina do tempo, e hoje vamos falar sobre a localização da Península Ibérica, os limites naturais da Península Ibérica, mas vamos também falar das linhas imaginárias, continentes, vamos saber a localização de Portugal relativamente à Europa e ao mundo. Portanto, vamos fazer uma revisão da matéria que o professor Henrique lecionou na semana passada, ok? Então, vamos lá aqui. Vamos aprender o que são linhas imaginárias e descobrir onde se localizam a Península Ibérica e Portugal continental. Temos aqui a nossa bandeira, está aqui ao vento. Temos aqui o nosso continente, a Europa, e temos aqui o PI, ou seja, a Península Ibérica, não é verdade? Ok? Vamos então hoje estudar aqui esta parte do mundo, a Europa, do qual nós fazemos parte, e ver quais são os limites naturais, o que é que tem a norte, o que é que tem a sul, o que é que tem a este. É esse um dos objetivos da nossa aulinha aqui de hoje, ok? Então, o que são as linhas imaginárias? Onde é que se localiza a Península Ibérica? Onde é que se localiza Portugal? Na Península Ibérica, não é? Quais são os limites geográficos da Península Ibérica? Para saberes tudo isto, vais trabalhar as páginas 12 e 13 do manual. Portanto, se vocês tiverem o manual aí à mão e quiserem aproveitar esta aulita, vamos fazer uma revisãozinha da matéria que o professor deu na semana passada, ok? Página 12 e 13. E vamos responder àquelas questões que foram colocadas, não é? Logo no início, aquelas perguntas. Vamos agora corrigir as atividades que acabaste de resolver. Portanto, isto é como se tu tivesses feito, vocês tivessem feito um exercício no caderno. Mas vamos fazer aqui através deste PowerPoint. Então cá está 1. Indica o nome da linha que A. Divide a Terra em duas partes iguais de polo a polo. B. Divide a Terra em duas partes desiguais. E C. Divide a Terra em duas partes iguais, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Ora, temos cá em baixo então no documento A as linhas imaginárias. Temos então a primeira da esquerda é o hemisfério, aponta-nos aqui o Equador, não é? Como a linha que divide a Terra em dois hemisférios, o norte e o sul. Os PNs, a Polo Norte, PS, Polo Sul. A imagem do meio representa os meridianos, que são linhas que vêm de um polo até o outro polo, mas que dividem a Terra em partes iguais. Ok? A última imagem da Terra apresenta-nos o que são os paralelos. Como eu vos ensinei, há dois paralelos, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Temos então aqui o exemplo do que é um paralelo e vejam que aqui o Trópico de Capricórnio, aliás, o Trópico de Câncer não divide a Terra em duas partes iguais, ou seja, divide a Terra em duas partes desiguais, que é exatamente o contrário. Então, vejam, através da observação destas três imagens já podemos responder a estas três questões que aparecem aqui. Então, qual é a linha que divide a Terra em duas partes iguais, de polo a polo? É o meridiano, exatamente. O meridiano. E qual é a linha imaginária que divide a Terra em duas partes desiguais? Olha-se para a imagem e vimos que são os paralelos. Portanto, as linhas paralelas dividem a Terra em duas partes desiguais. Porquê? Porque vocês veem aqui, eu vou passar o rato, vocês veem aqui a parte de cima, norte, ficou muito mais pequena do que a parte do sul. Ok? A linha C
qual é a linha que divide a Terra em duas partes iguais, o hemisfério norte e o hemisfério sul? Ora, isso é a linha do Equador, não é? Cá está. Temos aqui o hemisfério norte, que vai desde o Equador até ao Polo Norte, e temos o hemisfério sul, que vai desde o Equador até ao Polo Sul. E penso que não há grandes dúvidas relativamente a estas três questões. E agora vamos ver se está certo. Então, ali há a linha que divide a Terra em duas partes iguais, de polo a polo, é o meridiano. Está correto. Divide a Terra em duas partes, mas desiguais. Ora, paralelo, também está correto. Ora, qual é a linha que divide a Terra em duas partes, mas que a gente já sabe que essas partes têm um nome: Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. É o Equador. E cá temos então as respostas às questões colocadas. Localiza a linha A Península Ibérica na Europa. Portugal continental na Península Ibérica. Portanto, Portugal fica no extremo sudoeste. Temos aqui Portugal, aliás, a Península Ibérica está aqui, né? O limite são os Pirineus. A Península Ibérica está localizada a sudoeste da Europa. Esta Europa vai por aqui fora, até aqui, aqui, até os Montes Urais. Isto é tudo a Europa. Ok? Isto é tudo continente europeu. Portugal fica no extremo, ou seja, no fim, no extremo sudoeste da Europa. E Portugal? Portugal continental relativamente à Península Ibérica. Ou seja, onde é que fica Portugal dentro da Península Ibérica? Fica a oeste, ocidente. Não é? Vamos lá ver se está correta aquilo que o professor disse. A linha A, a Península Ibérica, localiza-se no extremo sudoeste da Europa. Cá está. É muito importante que vocês fixem isto, porque isto sai no teste. Esta é uma das questões que eu costumo pôr nos testes. A localização de Portugal é muito importante. Porquê? Porque nós vamos trabalhar muitos mapas e vocês vão ter que saber olhar para os mapas e saber localizar as coisas que estamos a estudar, porque senão andam perdidos. Portanto, vocês têm que saber sempre onde é que está Portugal relativamente aos outros locais que vamos estudar, e vão ser muitos, porque nós fomos um povo que no século XV começou a. Século XV, talvez antes. No século XIV começámos a aventurar-nos pelo mar fora, a explorar o Oceano Atlântico, e depois mais tarde, primeiro com as barcas e depois com as caravelas, começámos a ir cada vez mais longe, não é? E começámos inclusivamente a conquistar territórios no continente africano. Ok, mas isso é matéria que a gente depois vê mais para a frente. A linha B, Portugal continental. Onde é que está Portugal continental? Mas na Península Ibérica. Ou seja, aqui dentro, onde é que está Portugal? Está a oeste. Está a ocidente. Portugal localiza-se na parte ocidental. Cá está. Oeste. É a mesma coisa. Ocidente é a mesma coisa que oeste. Na Península Ibérica. Portanto, estão respondidas as duas questões. Podemos avançar. Relativamente aqui à questão 3, indica os limites naturais da Península Ibérica. Ora, ou seja, limites naturais. Ora, se nós temos então, vejam que é relativamente à Península. Portanto, temos que olhar para a Península toda. Não é relativo a Portugal. É a Península inteira. A gente pega aqui na Península e vê o que é que está a norte da Península. Ora, o que é isto? Está aqui a dizer o que é. É o Oceano Atlântico. Portanto, a norte e a oeste estamos rodeados pelo mar Mediterrâneo, e a sul também uma parte. Uma parte é aqui o Oceano Atlântico e outra parte é o mar Mediterrâneo, que vem por aqui, que já está muito próximo de nós. Portanto, a única fronteira, as únicas duas fronteiras territoriais, ou seja, que a gente tem relativamente à Península Ibérica, é que temos que saber então que a norte e a oeste encontra-se limitada pelo Oceano Atlântico. A sul pelo mar Mediterrâneo e pelo Oceano Atlântico. E a este, que é aqui, ora este, o que é isto? Está aqui o nome. É o mar Mediterrâneo.
Ok? Portanto, os limites naturais de Portugal são a norte, como está aqui a perguntar, o Oceano Atlântico. A oeste, o Oceano Atlântico. A sul, o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Não se esqueçam que é em relação a toda a península. Portanto, o que é que está aqui a sul da península? O Mar Mediterrâneo. A este, a este da península também temos a mesma coisa, o Mar Mediterrâneo. Vamos lá ver se está correto. A norte, Oceano Atlântico. E a pessoa esqueceu-se dos Pirineus, porque efetivamente os Pirineus também estão a norte da Península Ibérica. Se bem que não seja bem norte, não é? A gente olha para aqui para a península, o norte será para aqui. Os Pirineus estão um bocadinho descaídos para a direita. Mas pronto. O que é importante é que vocês me saibam responder que a norte e a oeste temos o Oceano Atlântico. Se disserem também que tem os Pirineus, a cordilheira dos Pirineus, ainda melhor será. Quanto mais completa ficar a pergunta, mais, mais correta está, mais cotação tem. Ora, vamos ver então agora a oeste. A oeste é também o Oceano Atlântico. A sul, o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, tal e qual como eu tinha explicado, não é? Temos aqui esta parte que vem do Oceano Atlântico e depois temos uma parte que vem do Mar Mediterrâneo. Portanto, a Península Ibérica aqui no sul apanha estes dois, um é um oceano e o outro é um mar, ou seja, é mais pequeno. Por fim, a linha D, o que é que existe a este? Ora, a esta península temos aqui o mar Mediterrâneo. E cá está então o exercício completado com sucesso. Podemos avançar. Ora, aqui temos um quadro para completar e onde existem aqui várias colunas. Temos aqui a coluna da esquerda, a minha terra, Portugal continental, Península Ibérica, Europa e África. Aqui na coluna do meio é a localização. Portanto, aqui neste caso, a localização da minha terra. Ora, depende da terra onde vive o aluno, não é? Vocês podem, outros alunos do Porto, ou dos Açores, ou da Madeira, ou do Alentejo, podem também fazer este exercício. Portanto, a localização aqui no primeiro item depende da região onde vive o aluno. Agora, a localização, depois relativamente aqui a Portugal continental, Península Ibérica, Europa e África. Vamos responder aqui a tudo relacionado com a localização. Os limites, quer dizer, onde é que acaba, onde é que começa? Vamos também fazer aqui, a coluna de cima já está preenchida, porque depende tudo do sítio onde o aluno vive, mas aqui, Portugal continental, vamos ver a localização e vamos ver também os limites. Onde é que começa e onde é que acaba Portugal, certo? Vamos ver também onde é que começa e onde é que acaba a Península Ibérica, a norte, a sul, a este e a oeste, tal igual como fizemos no exercício anterior. Vamos ver também a localização da Europa, relativamente e os próprios limites, o que é que existe a norte da Europa, a sul, a este e a oeste, e depois também relativamente à África. Ok? Vamos relacionar estes continentes, Europa e África, um com o outro, porque eles estão próximos, e ao mesmo tempo vamos relacionar dentro da Europa a Península Ibérica e Portugal continental. Portanto, é este o objetivo do exercício. Então, Portugal localiza-se no da Península Ibérica. Lembram-se do que eu vos pedi para vocês se lembrarem do ponto colateral que eu disse que atenção que isto sai do teste. Ora, Portugal localiza-se no extremo sudoeste. Neste caso, Portugal continental, desculpem, estava a pensar aqui na Península. Portugal continental está a ocidente da Península Ibérica, tal qual como tínhamos visto no exercício. Ok? O Oceano Atlântico e Espanha. Não é? Portugal continental, o que é que tem? Norte e a oeste, Atlântico.
Sul, Atlântico e Mar Mediterrâneo. E a este? A este temos a Espanha, é a fronteira territorial, certo? A norte também temos a Espanha. Atenção. A gente depois já vai ver o mapa melhor e vamos ver que Portugal tem duas fronteiras territoriais, uma a norte e outra a este. Relativamente à Península Ibérica, a Península Ibérica localiza-se aqui, é que é a tal palavra que eu pedi, o tal ponto colateral que eu pedi para vocês fixarem, porque isto vai sair no teste. Onde é que está a Península Ibérica? No extremo, ou seja, no fim, sudoeste da Europa. E quais são os limites da Península Ibérica? O Oceano Atlântico, mar, a gente só tem mais um mar, portanto só pode ser o Mediterrâneo, não é? O Mediterrâneo e os Pirineus, as montanhas a norte. Relativamente à Europa, qual é a localização da Europa? Localiza-se relativamente à África, estamos a norte de África, a oeste da Ásia e a da América. Ora, a América fica para quê? Para nós está a oeste. Está a este. Relativamente, não é? Este, porquê? Porque, tome atenção, o professor enganou-se porquê? A Europa localiza-se a norte de África, a oeste da Ásia e a este da América. Aqui temos que colocar a Rosa dos Ventos na América e vamos ver que Portugal está a este. E o professor enganou-se e colocou a Rosa dos Ventos em cima da Europa, em cima da Península Ibérica. E aí, por isso é que eu disse oeste. E é com os erros que a gente aprende, não é? Relativamente à África, falta completar aqui os limites. Ou seja, a Europa está limitada ao Oceano Atlântico, o Oceano Glacial Ártico, o Mar Mediterrâneo e os Montes Urais. Relativamente à África, a África localiza-se a... Ora bem, se a Europa está a norte, então a África está a sul. A África localiza-se a sul da Europa e a este da América e a sudoeste da Ásia. O Oceano Atlântico, quais são os limites da África? Oceano Atlântico e Oceano Índico. Tem ainda também um mar que a gente ainda não estudou, que é o Mar Vermelho, mas a gente depois, isso é matéria que vai mais para a frente. Interessa agora saber é que quais são os limites naturais da África. São o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, porque nós vamos dar a volta à África e vamos chegar até à Índia, o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, que a gente não deu ainda, mas vai aprender mais para a frente. Atividade extra, ou seja, isto aqui é uma questãozinha aqui que eu coloco sempre aos meus alunos. Vocês querem fazer mais uma coisita ou já estão muito cansados e querem... Aqueles que estão já cansados e já não conseguem concentrar-se e tomar atenção ao que o professor está a dizer, carregam aqui no não, mas eu vou carregar no sim e espero que vocês me acompanhem também. Agora sou capaz de encontrar os 6 erros do texto que se segue e corrigi-los. Portanto, vocês agora vamos ler isto, vamos ver se a gente descobre onde é que estão erros para poder corrigir isto, não é? As linhas imaginárias foram inventadas pelo homem para o ajudarem a localizar os lugares da Terra nos mapas e no globo. Por exemplo, um meridiano divide a Terra em duas partes iguais, o hemisfério norte e o hemisfério sul. O Equador também divide a Terra em duas partes iguais, mas de polo a polo não. Aqui está mal. Mas antes disso estava mal aqui em cima. Vamos rever. As linhas imaginárias foram inventadas pelo homem para o ajudarem a localizar os lugares da Terra nos mapas e no globo. Por exemplo, o Equador divide aqui, estava meridiano. Penso que estava. Mas a meridiano também divide a Terra em duas partes iguais. Lá está. São as duas linhas, o Equador e o meridiano. Divide a Terra em partes iguais. O hemisfério... pronto, o pessoal não tomou atenção. Cá está. Quando aparece aqui, divide a Terra, mas em hemisférios, aí é o Equador. Quando aparece, divide a Terra em duas partes iguais. Pode ser o Equador, mas também pode ser o meridiano. E estava aqui uma rasteira e eu caí. Estão a ver? É preciso ter atenção. O Equador também divide a Terra em duas partes iguais, mas de polo a polo. Os paralelos, linhas
paralelas ao Equador dividia a Terra em duas partes iguais. Não, não, em duas partes desiguais, porque são paralelos. Mas antes disso, está aqui em cima outro erro. Vamos ver qual é. Divide a Terra, portanto, por exemplo, o Equador divide a Terra em duas partes iguais, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Um meridiano também divide a Terra em duas partes iguais, tal igual como eu tinha dito. Vejam bem, eu estou a dizer uma coisa que se confirma. Portanto, há aqui duas linhas que dividem a Terra em duas partes iguais, é o Equador e o meridiano. Mas o Equador divide em duas partes que a gente chama hemisférios. Enquanto que o meridiano vai de polo a polo. Portanto, polo norte até ao polo sul. Podemos traçar os meridianos se quisermos. Os paralelos, as linhas paralelas ao Equador, dividem a Terra em duas partes iguais. Isto está mal, que é desiguais. Pronto, ao menos acertei nesta, já não está mal. A Península Ibérica tem como limites naturais o Oceano Pacífico? Não, nada disto. O Oceano Atlântico. A norte e a oeste. E a sul, o Mar Mediterrâneo. E a sul e a este, os Pirineus. Não, isto aqui também está mal. Não, aqui está certo. O Mar Mediterrâneo a sul e a este, e os Pirineus a nordeste. Portugal continental localiza-se no ocidente da Península Ibérica. Esta península fica no extremo sudoeste da Europa. Este continente situa-se no hemisfério sul. Não, aqui é norte. E então podemos rever agora o texto todo com as palavras que corrigimos. As linhas imaginárias foram inventadas pelo homem para ajudarem a localizar os lugares da Terra, nos mapas e no globo. Por exemplo, o Equador divide a Terra em duas partes iguais, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Um meridiano também divide a Terra em duas partes iguais, mas de polo a polo. Os paralelos, linhas paralelas ao Equador, dividem a Terra em duas partes desiguais. A Península Ibérica tem como limites naturais o Oceano Atlântico, a norte e a oeste, e a sul, o Mar Mediterrâneo. A sul e a este, os Pirineus a nordeste. Portugal continental localiza-se no ocidente da Península Ibérica. Esta península fica no extremo sudoeste da Europa. Este continente, a Europa, fica localizado no hemisfério norte. E tínhamos o exercício concluído. Não demorou assim tanto. Portanto, vocês se tivessem carregado ali no não, iam-se embora, já não faziam este exercício. Também não perdiam mais um minuto, 2 minutos. Mais vale perder 2 minutos na vida do que perder a vida em 2 minutos. Ora, documento 1, as linhas imaginárias. Então aqui já podemos vê-las todas, né? Temos então, vejam os paralelos. Aqui Trópico de Câncer. Aliás, o Trópico de Câncer está aqui. Aqui está outra linha paralela. Depois temos o Equador, que é a linha principal, não é? Que divide a Terra em dois hemisférios. Cá está, hemisfério norte e hemisfério sul para baixo. Outra vez aqui, outro paralelo, Trópico de Capricórnio e outro paralelo. Nós podemos traçar os paralelos que quisermos. E é assim que a gente faz a localização dos diversos objetos e dos diversos lugares que nós queremos definir, queremos descobrir. Os satélites que andam aqui à volta da Terra estão exatamente sempre a marcar e a mandarem sinais relativamente aos locais onde nós nos encontramos, os nossos telemóveis, as nossas antenas. É assim que a gente hoje em dia comunica, a nível mundial, não é? Temos então a vermelho os meridianos e a amarelo temos os paralelos. Polo Norte, Polo Sul. Vejam que os paralelos são todos paralelas, linhas paralelas ao Equador. Os meridianos não, os meridianos vêm desde um polo até ao outro. E podemos traçar os meridianos que quisermos também, para localizar a superfície da Terra, qualquer lugar, qualquer cidade, qualquer coisa que vocês desejem localizar. Prepara-te para aproximá-la, procura informações sobre o significado da palavra relevo. Eu vou colocar também um vídeo aqui sobre o relevo, que é a aula seguida a esta, para vocês ficarem já pelo menos com alguns conceitos interiorizados. Temos aqui o trabalho de casa, que era resolver a atividade 2 da página 47 do caderno das atividades, mas como nós já sabemos, não há caderno de atividades este ano, portanto fazemos por aqui os exercícios que
supostamente vocês faz de conta que tiveram a fazê-los. E agora vamos corrigi-los. Ao corrigir, a gente vê o que é que aprende de novo, não é? Escreve no local adequado Oceano Atlântico. Ora, então eu vou aqui e vou escrever aqui Oceano Atlântico. Escreve no local adequado o mar Mediterrâneo. Ora, cá está aqui o mar Mediterrâneo, aqui todo, vai desde aqui, vai a Itália, até a Península Itálica, tem esta forma desta bota. Isto é tudo o mar Mediterrâneo. Próximo. Pinta de amarelo ou pinta de amarelo o continente europeu. Ora, a Europa, estão a ver, vai desde a Península Ibérica, apanha a Península Itálica, apanha a Península da Escandinávia, que é muito grande, apanha também a Inglaterra, a Irlanda, a Escócia e vai até os Montes Urais, que é aqui esta linha que estão aqui, que está aqui assinalada. Ok? São estas as fronteiras do nosso continente. Vamos pintar isto tudo de amarelo. Pronto, já está. Faz conta que eu tinha aqui um lápis mágico e agora eu pintei isto tudo. Ok. Exercício realizado. Pinta atracejado sobre o amarelo a Península Ibérica. É pá, então tenho que ir aqui e tenho que carregar e já está. Eu vou atracejar. Assinala com lápis a preto as fronteiras aproximadas de Portugal continental. Ora, está aqui já marcado. Portugal continental. Dentro da Península Ibérica. A Península Ibérica vai aqui toda a volta, até aqui aos Pirineus. E Portugal continental não vai até ao fim da Península Ibérica. Aqui a parte norte, isto aqui é dos galegos, a Galícia. Galiza. E isto aqui é a Espanha, né? Por aqui fora. Todo o oeste, fronteira territorial. Norte também. Aqui o Rio Minho é o rio que faz fronteira entre Portugal e Espanha. Ok? As pessoas do Porto vão muitas vezes a Vigo, a Santiago de Compostela, que é aqui nesta zona norte da Península Ibérica. E até falam, parece português quando estão a falar. Ora, completa o texto que se segue. A Península Ibérica localiza-se no extremo sudoeste da Europa e tem como limites naturais o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, os Pirineus e o Mar Mediterrâneo. Portugal localiza-se no oeste da Península Ibérica, ocidente, oeste. Tem como limites naturais a e o Oceano Atlântico. Agora estou a ver, tem como limites naturais. Bom, vamos ver. A Península Ibérica localiza-se no extremo sudoeste da Europa e tem como limites naturais o Oceano Atlântico, os Pirineus e o Mar Mediterrâneo. Portugal localiza-se ao oeste da Península Ibérica, tem como limites naturais a Espanha, claro. É lógico, então. Lá estava eu a pensar outra vez na Península Ibérica quando tenho que colocar a minha rosa dos ventos da minha cabeça, tem que ser colocada em cima de Portugal continental. E se eu fizer a roda dos ventos em Portugal continental, o que é que eu tenho a este? A Espanha. E o Oceano Atlântico. Aqui, se fala em oceano, é sempre o Atlântico. É o único oceano que faz fronteira com Portugal, não é? Os outros oceanos são todos distantes de nós. 3. A frase que se segue tem 3 palavras erradas. Arrisca-as e substituís pelas palavras corretas. Ora, o Equador é uma linha imaginária que divide a Terra em duas partes iguais na horizontal. O hemisfério norte e o hemisfério ocidental? Não. Hemisfério sul. Os paralelos também dividem a Terra em duas partes iguais, mas na vertical.
Os meridianos dividem a Terra em duas partes desiguais. Não, duas partes iguais. Ah, estava aqui esta. Os meridianos também dividem a Terra em duas partes iguais. Mas na vertical, o que é que estava aqui escrito antes? Ah, estavam os paralelos. Os paralelos também dividem a Terra em duas partes iguais. Não, porque os paralelos é exatamente ao contrário, dividem a Terra em duas partes desiguais. Portanto, tinha que ser meridianos. Os meridianos também dividem a Terra em duas partes iguais, mas na vertical. Os meridianos dividem a Terra em duas partes desiguais na horizontal. O que é que tínhamos que corrigir? Os paralelos. O que é que lá estava? Meridianos. Os meridianos dividem a Terra em duas partes desiguais na horizontal. Não, porque os meridianos são linhas que vêm do Polo Norte até ao Polo Sul e dividem a Terra sempre em duas partes iguais. Portanto, os meridianos já não podia ser. O professor tem que tomar atenção, se não tem negativa. Pronto, e ficamos por aqui. Não vou fazer a aula maior, porque senão também isto já chegou ao fim. Espero que vocês fiquem bem e tenham gostado da aula e até uma próxima oportunidade. Beijinhos, abracinhos para todos e portem-se bem. Obrigado.